E vamos lá, ao vivo, chegando aqui para iniciar o LB Convida, a primeira live da semana. Aguardando primeiro aí os amigos chegarem, entrarem, se sentirem aí em casa. E vamos aguardar também a chegada do ilustre convidado da noite, meu amigo Jaime Barreiros Neto. Ele entrando aí, eu já encaminho para ele o convite, né? Ele aceitando, nós vamos iniciar aqui um bate-papo que promete render bem, hein? Enquanto ele não chega, já vou adiantando, aqui entrou, maravilha. Então, deixa eu encaminhar aqui o convite. Vamos ver? Ali, perfeito. Transmitir ao vivo com o Jaime Barros Neto, que vai entrar aí em sua tela. Vamos ver. Estamos aguardando. Aê, perfeito. Eu vou ajeitar aqui para ficar aqui um enquadramento legal. Jaime, me ouve bem, me vê bem? Como estamos? Boa noite, professor Leonardo Barreto. Para mim, Léo, né? Porque nossa amizade aí já tem mais de Estamos em 20 anos, casa. né? Pois é. Para quem não Exatamente, sabe, né? exatamente. Vou falar Conheço isso o Léo aqui. desde os 18 anos de idade. Foi meu colega de faculdade, de turma, mais do que um colega, um Exatamente. grande amigo, né? Um Aqui, frequentar a casa do Irmandade. outro, né? Sempre aí, ir para Fonte Nova junto, né? Então Exatamente, é um prazer exatamente. enorme estar aqui conversando com você. Hoje, Léo mora em Belo Horizonte, né? Ele é baiano, Salvador, torcedor do Bahia, mas passou no concurso lá de promotor em Minas em Olha a 2003, né? homenagem aí para você, ó, a homenagem aí, ó. Pronto, gostei. Então, ele hoje está em Belo Homenagem Horizonte, eu estou aqui, especial né? ao Mas a gente convidado. está. Oi? É uma Tô dizendo, homenagem especial ao convidado, ilustre tricolor baiano, né? pronto, valeu. E é um prazer estar aqui Isso conversando com aí, você. cara. Você é um sucesso total. Seus Ah, livros, que sua isso. atividade de professor, como promotor, né? Pode ter certeza que é um grande orgulho para mim ser seu amigo e estar podendo fazer essa live aqui Obrigado, com você. igualmente. Ah, igualmente, te falo que assim é motivo de muita honra tê-lo aqui hoje, né? Maior honra ainda é ser seu amigo, como você falou aí, desde 98, né? Iniciamos aí Exatamente. o curso de Direito na UFBA, né? Estamos com inflação aqui de baiano da UFBA em live, né? Já foi o Fábio Roque, agora é o Jaime, não é isso? Representando aí bem a UFBA. E eu queria, Jaime, assim, os seguidores, os amigos que estão chegando aí, sabem muito bem quem é o Jaime Barreiros Neto, autor consagrado, conhecido, professor brilhante, mas eu queria só aqui, rapidamente, encaminhar aqui o seu currículo, né? Sua qualificação e falar um pouquinho de seus livros antes de a gente entrar aqui no bate-papo, né, naquele roteiro que eu preparei aqui para encaminhar e te ouvir. O objetivo. Quem não viu a live lá com o Fábio Roque, né, eu queria explicar de novo, quem viu aqui pela primeira vez, aqui não é propriamente um bate-papo, não. Eu sou aqui, eu vou assumir a figura de entrevistador. A estrela da noite é o Jaime. É ele que vai aqui nos oferecer aqui uma aula magna sobre direito eleitoral. E, claro, eu procurei aqui escolher assuntos que acabem tocando aqui no direito penal, processo penal, que é a minha área, não é isso? E aí vamos dialogar bem aqui em relação a isso. Mas antes, Jaime Barreiros Neto, ele é analista judiciário do TRE Bahia, já há um bom tempo, não é, Jaime? Experiência Desde prática e 2006, enorme. né? 14 2006. anos já. Ó, lá se vão 14 anos. Então, experiência aí enorme. Vamos ter aqui não só o olhar teórico, acadêmico, mas o olhar prático, né? De quem sabe aquilo que está falando. Ele, para imensa
alegria de todos nós que somos amigos do Jaime. O Jaime, em 2019, Jaime, se tornou membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, não é isso? Isso, 2019? Perfeito, 2019. perfeito. O que veio coroar, o que veio reconhecer, vocês não têm ideia aqui, não só da capacidade técnica, jurídica e do Jaime, mas também intelectual, em termos de cultura geral. A gente vai falar bem aqui no final, né, do encontro, a gente vai falar um pouquinho aqui da vida pessoal deles, vão ver aqui dicas de livros de história, política, um pouquinho aqui do direito, né? Então, temos aqui na live de hoje um imortal, não é isso? Isso aí. Além disso, o Jaime é mestre e doutor pela UFBA, né? E também é professor da própria UFBA e de outras faculdades, graduação, pós, mestrado, doutorado, de cursos preparatórios também para concurso, e um excelente autor de livros bem voltados aí também para concurso. Eu queria destacar aqui, Jaime, um livro que eu sou fã. Eu não tenho em mãos aqui agora a nova edição do livro, você me perdoe, mas se você tiver aí, por favor, tiver como mostrar aí a todos, a edição Vamos lá. nova da Sinopse para Concurso está aí em mãos, perfeito. Que hoje, amigos e amigas que estão acompanhando aí a live, é o livro de eleitoral mais vendido do país, né? Não vende tanto quanto o processo penal, né? De jeito nenhum, com todo o merecimento do Sinopse de mundo. processo penal que é um sucesso. Ah, que isso, Jair, que isso, que isso. Livro fantástico. Eu tenho, só que a nova edição, eu não tenho ainda. O exemplar que eu tenho não está aqui, que eu deixo no IMP os livros que eu costumo atuar, né? Trabalhar com eles. Então, não está aqui comigo em casa. Mas já viram aí o livro do Jaime. Entre outros livros que eu queria destacar aqui também, o Código Eleitoral para Concurso, Direito Eleitoral para os concursos de técnico e analista de TRS e TSE, também o Regisaço, Direito Eleitoral, né? Entre outros livros, a produção aqui bibliográfica, Jaime, não só extensa, como também diversificada, não só em eleitoral, né? Mas, para a gente ganhar tempo, Jaime, porque aqui... e antes, mais importante, com muito orgulho, meu amigo, desde 98, como eu disse, padrinho de meu casamento, né? Temos aí uma longa vida, uma longa amizade, uma irmandade, como ele falou aí, de frequentar juntos Fonte Nova, Jogos do Bahia, ver em sua casa, né, quando morava aí em Salvador. Então, é um motivo de muita alegria, mesmo com a distância física, né? Mas estamos aí sempre muito, muito perto. Famílias amigas, sua esposa, Lorena, suas filhas, enfim, né? Fico muito feliz de tê-lo aqui, tá bom? Eu que agradeço, meu amigo. Você sabe que a recíproca é verdadeira também. Sua esposa, Pati, também, Patrícia, né? Nossa Sim, colega de turma. sim, Eu... sim, sim. Então, mandar um beijo Verdade. para ela também. E quando Ah, tiver em tá. Belo Horizonte, quando o estudo passar, com certeza a gente vai marcar outro jantar. E eu estando aí da mesma forma. A gente vai combinar aí, tá bom? A pandemia vai logo em breve, tomara, né? Dar uma trégua aí, vamos ver. Bom, Jaime, amigos e amigas que estão aí acompanhando a live, vejam bem, eu preparei aqui um roteiro, né? Um roteiro até um pouco extenso. Nós temos aí o limite de até 1 hora, né? Vamos tentar aproveitar, eu vou explorar bem aqui o Jaime. Temos muitos temas que são atuais, que são polêmicos, né? Discussão aqui permite aqui um ótimo encontro nesse momento. Então, vamos iniciar, Jaime. Eu já queria puxar aqui a primeira pergunta. Só para iniciar com polêmica, né? Lava Jato. E aí, sem entrar, por favor, né? Os amigos e amigas que me acompanham sabem que eu procuro aí sempre ser técnico em redes sociais, evitar
discussões mais políticas, política, a gente conversa entre amigos, como a gente tanto conversa aí, né, Jaime? Nós temos, só para quebrar aqui um clima, nós temos um grupo aí no WhatsApp, não é isso? De 5 amigos, Jaime, eu e os nossos amigos, não sei se estão aí, né? O Marcos Peixoto, o Matheus, e eu prometi um abraço, está aqui cumprindo, ao Antônio, não é isso? O Antônio Isso, Quadros a gente prometeu Júnior, não um sei se abraço está para ele. acompanhando. Nosso amigo Tonhão, não é isso? Deve estar aí acompanhando, né? E aí discutimos bem aí política e tal. Aqui vamos ser técnicos, né? Vamos aqui aos assuntos de direito. Pois bem, Jaime, o seguinte, eu inicio aqui falando um pouquinho da minha parte, da minha área, e aí eu jogo a bola aí para você explorar bem a parte do direito eleitoral, né? O que ocorre? O CPP, lá no artigo 78, inciso 4, possui uma norma que é repetida até pelo Código Eleitoral, lá no artigo 35, inciso 2. São 2 artigos que vão prever que, se houver algum tipo de conexão entre um crime eleitoral e um crime comum, ambos são reunidos e aí o julgamento vai ocorrer no juízo eleitoral, porque é uma justiça especializada, né? E existe uma discussão enorme se o artigo é constitucional, não é constitucional, e isso chegou ao STF. Lá o plenário do STF, uma votação bem ali apertada, 6-5, julgou em 2019 que os artigos são constitucionais, né? Daí porque, na Lava Jato, crime eleitoral e crime comum devem serem reunidos para julgamento ali no juízo eleitoral. E na Lava Jato, isso costumava, ou costuma ainda, né, ocorrer muito. Né? Crime comum, pega ali corrupção ativa, passiva, lavagem, né? E aí crime eleitoral, o popular caixa 2. Né? Isso aí que eu queria ouvir sua opinião, Jaime. Você concorda com o julgado do Supremo? Você entende que a justiça eleitoral tem um perfil adequado, apropriado para receber esse tipo de demanda, esse tipo de crime, julgamento de um crime complexo, né? Um crime que vai levar a um processo extenso, né? E você acha que isso gerou já algum tipo de impacto? Houve um aumento de volume de processos? Isso gerou um prejuízo ao juízo eleitoral, que é formado aí pelo sistema de rodízio, né, entre juízes. Qual é a sua visão, né, teórica e visão prática também, de quem está ali dentro do TRE, né, em relação a esses artigos, a esse julgado do STF? Falei demais. A palavra é sua, queria te ouvir. Bom, ótima pergunta, Léo. Primeiramente, em relação à técnica jurídica do julgamento do STF, eu acho que foi correta. Eu não vejo razão para não dizer que é constitucional e não foi recepcionado esse dispositivo. Né? Era uma previsão do Código Eleitoral. Eu acho que não deve caber ao Poder Judiciário ficar fazendo interpretações muito amplas nesse sentido, distorcendo questão de competência, do sentido da lei, substituindo o legislador. Então, nesse aspecto, eu acho que foi correto o julgamento. Agora, no aspecto político. Isso até leva, né, Jaime? Perdão, até leva um certo ativismo judicial, nem isso? Você tem posicionamento em relação a isso? Né? Esse ativismo judicial desmedido, eu acho que é ruim para a democracia. Né? Eu entendo que o centro do poder é o parlamento, mais até do que o poder executivo. Né? É onde estão os representantes do povo. Dos 3 poderes, o poder judiciário deve ser aquele que deve ficar mais resguardado, no sentido de que deve atuar pontualmente quando provocado, né? E não de forma protagonista em relação às decisões políticas. Então, se existe uma legislação, eu acho que não há nenhuma incompatibilidade com a Constituição, eu acho que a decisão nesse sentido foi correta. Agora, em termos políticos, sociológicos, né? Analisando a própria forma de funcionamento da justiça eleitoral, a sua razão de existir, o ideal seria que não fosse na justiça eleitoral. Por quê?
Uhum. Porque a Justiça Eleitoral, de acordo com a Constituição de 88, tem uma composição bastante peculiar. É dos órgãos do poder, dos segmentos, né, do Poder Judiciário, o único que não tem um quadro permanente de magistrados. A jurisdição, o quadro é, em que sentido? Você tem uma justiça que funciona, com várias atribuições administrativas, inclusive, que superam Sim. até, em termos de volume de Até em trabalho. termos de consulta, não é isso? Exatamente. Tem a função administrativa de organizar as eleições, tem a função consultiva, né, que é uma função peculiar da Justiça Eleitoral, e, inclusive, com as recentes alterações que nós tivemos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a consulta passa até a ser vinculante, inclusive, né? Isso é uma questão interessante também que a Ótimo. gente debate agora. Mas, voltando à questão, o professor Ângelo Castilhos, aí, grande amigo, tá, daqui a pouco a gente fala que está discordando do que deveria prevalecer crime da competência da Justiça Federal. É interessante a tese do professor Ângelo, nosso colega lá do Rio Grande do Sul, né, que Sim, deveria sim, ser crime da competência da Justiça Federal. O tema realmente é polêmico, né? Eu sim, entendo sim. que é possível se entender, se compreender como o Supremo Aham, compreendeu o que seria da justiça, né, aham, eleitoral. aham, Porém, em termos políticos, voltando agora, superando um sim, pouco a questão estritamente jurídica, sim, eu sim. entendo que o melhor seria não ser na justiça eleitoral. Por Aham, quê? Como a justiça eleitoral, eu estava falando, não tem um quadro permanente de magistrados, o mesmo magistrado ele não permanece, ele fica 2 anos em regra, depois é substituído, né? Algumas vezes no primeiro grau pode até permanecer mais tempo se não tiver outro juiz aham, estadual que exerce, uhum, olha que curiosidade, é uma justiça federal que juízes estaduais exercem a jurisdição, né? Isso do primeiro grau. Já no âmbito dos TREs nós temos desembargadores estaduais, juízes estaduais, um juiz federal, 2 advogados que continuam, inclusive, advogando e exercendo a aham, magistratura eleitoral. Então, é aham, bastante peculiar, não é? aham, E todo o processo eleitoral, ele tende a uma lógica de celeridade. O princípio da celeridade é um dos princípios basilares do direito eleitoral brasileiro. aham, E o processo penal, por si só, não pode ser um processo tão célere, né? Porque aham, prevalece, você que é o especialista, os princípios, né? A ampla sim, defesa, o contraditório, a busca da verdade real. sim. Então, eu não vejo a justiça eleitoral como sendo a mais preparada. Eu vou concordar com o meu amigo Ângelo, né? O certo seria realmente ser na justiça federal, né? De um ponto Até de me vista aí, permita, Jair, por o não. que se invoca muito, desculpe interromper, o que se invoca muito é o artigo 109, inciso 4 da Constituição, que lá na parte final, né, excepciona o juízo eleitoral e o juízo militar. É o argumento. Mas o Supremo, assim, como você vem expondo bem aí, o Supremo não concordou com o argumento. Não é isso? Pois é, você pode até depois explorar um pouco mais essa questão aí, já que você Não. é o Bora. mestre aí do processo penal, né? Eu sou um curioso mais, porque Não, que minha isso. área E o direito Sim, eleitoral é muito amplo, né? sim, Então, tem sim. algumas áreas que a gente domina mais, outras menos, né? Claro, Então, claro, essa parte aí claro, eu deixo até para você comentar melhor. claro. Mas, como eu estava dizendo, no plano político-sociológico, eu acho que o ideal seria que não fosse na justiça eleitoral. Como a Aham, justiça eleitoral está se virando em relação a isso, né? aham, Existiu aqui na Bahia, por exemplo, em alguns estados, uma previsão de deslocamento da competência para zonas eleitorais específicas, já uhum, aproveitando, inclusive, uma nova possibilidade que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe, não é? uhum, aham, De é, esqueci agora a expressão exata, mas de permitir que aham, haja esse tipo de modificação de competência, inclusive, não é? É a uhum. colaboração entre entre os órgãos Juízes e jurisdicionais, né? partes, é isso. Perfeito. Exatamente. Existe essa possibilidade hoje no CPC. Eu Sim. assisti uma vez uma palestra do professor Fred Didier, muito interessante sobre essa questão, justamente Aham, na época em que se discutia essa decisão do Supremo aham, Tribunal Federal, e o TRE aham, Bahia, assim como o TRE de outros estados do Rio Grande do Sul, que foi o pioneiro, inclusive, prestigiando aham, aí mais uma vez o colega Ângelo, né? aham, É, Foi no sentido de que é possível se concentrar toda a competência criminal eleitoral em uma determinada zona eleitoral. Então, foi aham, uma forma de facilitar, criar essa especialização, uma aham, saída burocrática, né,
para um problema enorme, porque realmente muitas vezes é muito complicado, diante das peculiaridades do processo penal, a gente ter um processo penal realmente, principalmente lavagem de dinheiro, esses crimes mais Sim, complexos, né? sim, Conduzido por um juiz eleitoral, que é um juiz temporário naquela função. Né? Observe, exato. por exemplo, aqui sem fazer qualquer juízo de valor, se foi Sim, um bom sim, trabalho ou não, porque isso aí é uma questão que envolve muita paixão, não é? Mas se a gente sim. pensar a 13ª Vara Federal de Curitiba, o que foi feito no processo da Lava Jato, não é? Uhum, Ali uhum, existiam servidores que estavam se especializando naquele tipo de crime, um uhum, magistrado também, sim. aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas que era Aham, especializado também nessa aham, matéria, né? Então a aham, gente pensar um juiz eleitoral que muitas vezes, no âmbito do interior dos estados, principalmente, não apenas o juiz eleitoral, mas o juiz da cidade como um todo, né? O juiz que vai tratar de matéria civil, administrativa, tributária, porque é o juiz estadual que vai acumular também a função eleitoral. Ele ainda uhum, acumular esse outro tipo de função é uhum. muito complicado realmente. Já Então, teve, eu acho que já teve algum tipo de impacto isso aí? Vocês sentirem isso aí? Ou ainda como é um julgamento ainda novo e o Supremo não balizou efeitos, né? Não chegou a afirmar se aquilo que já foi julgado seria nulo ou não. Isso não impactou ainda. bom, no TRE Bahia, pelo menos, não impactou tanto. Nós tivemos, como falei, a designação de uma zona eleitoral com essa atribuição, né? Aham, Mas, de forma geral, o impacto não foi tão grande. Mas pode ser que aconteça. Né? é, Por é, exemplo, se uma nova Lava Jato surgir, ou um ramo da própria Lava Jato aqui na Bahia, e sim, precisar, não é? Com a conexão eleitoral, teremos essa é, dificuldade. Né? verdade, verdade. E aí tem até, só para a gente completar a discussão, o que deu origem ao que hoje se chama de pacote anticrime, né, foi um projeto anticrime, que era, na verdade, era um bloco formado por 3 projetos de lei, né? Um deles, eu anotei aqui, é o projeto de lei complementar 38 de 2019. Né? Ele ainda está em andamento. E ele prevê isso aí, a gente está discutindo. Ele prevê que se houver um crime eleitoral e um crime comum, ambos, na verdade, haveria a disjunção, haveria o desmembramento. O crime eleitoral iria ao juízo eleitoral, o crime comum, o juízo comum, né? Estadual, federal. Talvez atenda mais àquilo que você falou, né? Um perfil mais sociológico, político. É isso? Estaria de acordo? Sim, poderia ser. A única questão aí, na verdade, seria a produção das provas, né? Mas a prova de um julgamento poderia servir para outra, eventualmente, né? Sim, Mas, sim. pelo menos, teria uma especialização maior Exato. para o combate a esse tipo de crime, que muitas vezes o eleitoral é apenas uma ponta do iceberg, né? É. Que Ah, realmente a maior parte da persecução aí vai ser em relação a outros atos que não os eleitorais especificamente, né? perfeito. Vamos lá, a gente tem muito tema aqui, então vamos para o segundo tema. O Caixa 2 eleitoral. Discussão enorme, né? Discussão na esfera penal e vai repercutir, obviamente, lá no direito eleitoral. Aqui, na parte penal, existe uma discussão ainda se a conduta de falsificação ideológica eleitoral ela é típica ou não. Né? Alguns entendem que não há um tipo penal específico, a conduta, então, seria penalmente atípica, mas a maioria já se inclina no sentido de que é uma conduta típica, sim. E aí daria para encaixar no artigo 350 lá do Código Eleitoral. Né? Aí eu jogo a bola para você. Eu queria saber o seguinte: na justiça eleitoral, o que você tem visto e sua opinião, a tipificação seria correta, né? E uma mera previsão de um tipo penal como este seria suficiente, né, para inibir uma prática que é corriqueira, que é usual, né, no ambiente de eleições, ou você sugere outros caminhos,
outras alternativas, né? Outras ferramentas mais eficazes. E aí já emendo outra pergunta. Em termos de alternativas, o que você poderia falar aí para a gente sobre financiamento público de campanha? Aliás, se você puder falar do modelo atual de financiamento de campanha que existe no país, né? Um apanhado, então, vamos ver. Vamos lá. Bom, o financiamento hoje, desde que foi julgada a ABI 4650, ele é um tipo de financiamento misto, continua sendo, mas preponderantemente público. Porque o que é que acontece? A ABI 4650. Uhum. Uhum. Jurídicas. Então, pessoas jurídicas que podem fazer doação apenas no Uhum. próprio Estado, dentro dos limites, né? Por exemplo, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Uhum. Campanhas, o próprio fundo partidário que já existia, parte dele também pode ser utilizado em campanhas eleitorais. Não é? Um partido político pode fazer doações aos seus próprios candidatos. Também seria uma forma de doação de pessoas jurídicas, mas são as únicas hipóteses. Não é? A empresa, aquele banco, aquela empresa, isso aí não pode mais. Aquela construtora. E o objetivo, teoricamente, foi o quê? Acabar com essa corrupção que você está destacando aí. Porque, evidentemente, no âmbito da Lava Jato, se verificou que muitas vezes, ou na maioria das vezes até, esses financiamentos eram investimentos. A empresa investia financiando o candidato, às vezes financiava a campanha de candidatos adversários, inclusive, com que intuito? Colaborar com a democracia? Não necessariamente, né? Muitas vezes buscar alguma vantagem lá na frente. Então, sob o argumento de tentar combater a corrupção eleitoral, veio essa ADI 4650. E aí aquela história, não existe vácuo de poder. Se por um lado acabou o dinheiro das empresas, né, nas campanhas eleitorais, sob o argumento de que isso moralizaria o processo democrático, por outro, as campanhas eleitorais não podem ser financiadas apenas com doações de pessoas físicas, né? Até porque existe um limite baixo para essas doações. 10% da renda do cidadão, né? Baseada aí na sua declaração de imposto de renda do ano anterior. Então, existe esse limite que faria com que, se houvesse apenas esse financiamento, essa fonte de financiamento, um empobrecimento das campanhas, né? E a gente sabe que as campanhas são muito caras. Então, como não existe esse vácuo, o que é que aconteceu? O Congresso Nacional terminou aprovando em 2017 a criação do chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que já foi adotado nas eleições de 2018 e será nas eleições de 2020 também. Então, para 2020, por exemplo, está previsto quase 3 bilhões de reais de dinheiro público que será destinado às campanhas eleitorais, a ser distribuído aos partidos políticos. E aí cria-se um novo problema. Além do custo alto, esse dinheiro é administrado pelas cúpulas partidárias nacionais. Os órgãos de direção nacional dos partidos recebem o dinheiro e estabelecem internamente como esse dinheiro vai ser distribuído. Então, isso aumenta ainda mais o poder das oligarquias partidárias. É aquilo que Robert Michel já falava há mais de 100 anos, na obra Sociologia dos Partidos Políticos, não é? Que os partidos políticos são instituições burocráticas onde há sempre uma elite que manda e a maioria obedece. Então, observem só, com o intuito de combater a corrupção eleitoral, aumentou, por exemplo, a corrupção intrapartidária. Né? E mais, será que nós somos inocentes de acreditar de fato que acabando com o financiamento empresarial, que realmente vai se acabar com a corrupção, com o Caixa 2, com a fraude da licitação? Não é por aí. Não é? Então, na verdade, eu entendo que foi uma solução equivocada para um problema real. E o curioso disso tudo, basta a gente conhecer um pouco a história do Brasil, é que em 1992, quando tivemos o impeachment do presidente Collor, na época, a questão do financiamento de campanhas também estava no centro do debate. Na época, não havia previsão legal de financiamento empresarial, e uma das soluções que se apontou para acabar com a corrupção foi a adoção do financiamento empresarial. Então, observe como
diante de fatos semelhantes, as soluções mudam, né? É. Oscila, é um pêndulo, né? É. E agora parece que a salvação da pátria é esse financiamento empresarial, perdão, é o fim desse financiamento empresarial. Então, eu particularmente, eu fiz até esse estudo na minha tese de doutorado, fiz um cruzamento de dados entre países que são considerados menos corruptos, a partir de agências internacionais, mais corruptos, menos corruptos e a forma de financiamento de campanha de cada um deles. E percebi o seguinte: os países mais corruptos do mundo adotam financiamento empresarial, mas os menos corruptos também. Então, no final das contas, isso não é uma variável efetiva. A forma de financiamento não é, de fato, o elemento que vai levar a uma maior ou menor corrupção, né? Agora, o que levou, de fato, foi a um aumento do gasto público e ao aumento do poder de barganha das elites partidárias. Então, eu acho que foi um equívoco essa decisão. Então, é aquela história, não é? Combater a corrupção não é fácil, não é? A Justiça Eleitoral vem tentando fazer de que forma? Cruzando informações, fazendo convênios com a Receita Federal, aumentando o seu poder de investigação. É nesse sentido que podemos ter alguma possibilidade de combate. Claro que é muito complicado, porque, por exemplo, o Caixa 2 sempre vai existir, mesmo agora. É aquela história, a eleição municipal, por exemplo, está se aproximando. É muito comum em muitas cidades, principalmente do interior do Brasil, o sábado anterior à eleição ser um dia em que quase todo mundo fica acordado de madrugada. Por quê? Porque fica esperando o dinheiro vivo, não é? Que vai ser distribuído em troca do voto. E existem várias práticas, não é? Não só do dinheiro, às vezes é a corrupção em espécie, né? In natura, como a gente diz lá no direito do trabalho. Você dá pé de um par de tênis e só entrega o outro pé se ganhar a eleição. O candidato faz isso. Ou então entrega uma nota de R$100 ou R$50 cortada no meio e só entrega a outra metade da nota depois com um durex, não é? Se o resultado... Então, existem várias práticas históricas, não é? Que não acabaram com esse sistema, né, de financiamento misto, mais misto com prevalência do público, não é? Hoje, a grande fonte que nós temos das eleições é o financiamento público. É um problema bem mais profundo, né? Que demanda uma solução mais ampla, né? Do que a escolha de um caminho ou outro só, né? Não é tão simples. Verdade. Jaime, queria explorar um pouquinho mais na parte penal. Daqui a pouquinho a gente entra assim, mais propriamente assim, no eleitoral. Em relação a crimes eleitorais. Eu sei que a legislação eleitoral tipifica uma série de condutas, como crimes, né? E aí, no direito penal, a gente fala muito do etiquetamento, né? Sair pegando cada conduta e já rotulando como crime. Tudo é crime, né? Então, lá na parte eleitoral tem muito crime. Exemplo, eu separei aqui. O sujeito, desminta se eu estiver enganado. O sujeito que fura a fila da votação, o sujeito comete crime. Clássico. É crime. Bom, enfim. Aí eu te pergunto, primeiro, precisaria desse volume assim, de condutas tipificadas como crimes? E se não precisaria, você poderia destacar aqui os crimes mais comuns, corriqueiros, frequentes, aquele rol de delitos que seria suficiente para garantir assim, a lisura, né, das eleições. Bom, Léo, para responder a sua pergunta, primeiro eu gosto de estabelecer qual é o objetivo do direito eleitoral, né? O direito eleitoral, na verdade, tem dois grandes objetivos. O primeiro deles é garantir a normalidade do exercício de sufrágio popular. E o segundo objetivo é garantir a legitimidade desse exercício. O que é que significa isso? O exercício do poder de sufrágio é o poder inerente ao povo de participar da vida política do Estado. Então, participar de eleições, de plebiscito, de referendo, de iniciativa popular de lei. E aí aquela história, a normalidade do sufrágio significa você garantir um processo eleitoral, especialmente o processo eleitoral, sem fraudes, né? A gente teve, na época, no passado, as eleições a bico de pena, lá na República Velha, em que a eleição era alterada na caneta, na mão, na bico de pena, em alusão a essa caneta. Mesmo num período mais recente, esse tipo de fraude ainda persistiu.
A partir da década de 90, passamos a ter uma maior normalidade, uma maior segurança no processo, com a urna eletrônica. Não é? Muita gente não acredita na urna eletrônica, mas a urna eletrônica foi um grande avanço. Não apenas pela celeridade, mas também pela confiabilidade. Por exemplo, a urna eletrônica não pode ser atacada por hackers. Muita gente acha que sim, mas há um detalhe que muita gente não sabe, né? A urna eletrônica não é ligada na rede, é só na tomada, não é? Se ela for fraudada mecanicamente, os lacres teriam que ser rompidos. Isso pela até internet foi muito não dá, né? discutido, né, nas últimas eleições. Isso muito discutido, vai ter fraude e tal, né? Pois é. Observe que todo mundo que fala de fraude não apresenta prova nenhuma. É, é. É, na verdade, um Por que não debate tem? político, é um argumento da plateia, não é? Porque não há essas fraudes, há testes que demonstram que hoje nós temos uma normalidade. O único problema que a gente ainda tem é eleitor que vota no lugar de outro. Por isso a biometria é tão importante, né? Sim, então, sim. Mas aí é aquela história. Em termos de normalidade, a gente superou, de alguma forma. O grande desafio é a legitimidade. O que é que significa a legitimidade? Garantir que o eleitor vai ter total autonomia, total liberdade para decidir, sem qualquer tipo de pressão. Daí o tema do abuso do poder, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O combate às fake news, o combate a esse caixa 2, né? Garantir que o eleitor vai decidir sem ser pressionado, com total autonomia, com a sua mente livre para decidir em quem vai votar. Aí vamos à sua pergunta dos crimes. Por que eu fiz toda essa introdução? Porque em 1965, né, surgiu o nosso Código Eleitoral, a Lei 4737, onde estão quase todos os crimes eleitorais vigentes no país. Estão na Lei 4737 de 1965, o Código Eleitoral. Observe, 1965 era um período histórico, no início do regime militar, onde não havia uma preocupação efetiva com a legitimidade democrática. Muito pelo contrário. Né? A gente tem que pensar que várias intervenções foram realizadas, deixamos de ter eleições, por exemplo, diretas, para governadores, para presidente da República. Então, a normalidade eleitoral era o grande objetivo. E a série de crimes que o Código traz estão quase todos voltados a isso. A votação e a apuração. Quando, na verdade, o que deve se observar em termos de crime hoje, deveria se observar, era o combate àquelas práticas que violam a legitimidade do pleito. Agora, situações mais pontuais, menos relevantes, que estão no Código Eleitoral, na prática, formam letra morta. Não é? Eu não conheço ninguém que foi denunciado por ter furado a fila na eleição, mas está lá. Não é? Então, a gente deveria ter realmente uma revisão desse código, um novo Código Eleitoral seria o ideal, inclusive, para o nosso direito eleitoral, porque o direito eleitoral é muito complexo. A gente tem um código caduco, não é? Que pouca coisa dele presta, a verdade é essa. Temos uma lei das eleições, temos uma lei das elegibilidades, temos uma lei geral dos partidos políticos, uma série de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que muitas vezes substituem até a lei, como é o caso da resolução que trata da perda de mandato por infidelidade partidária. Então, um novo código talvez fosse muito mais interessante, que tivesse uma tipificação pontual de algumas práticas, né? Dentro de, abandonando essa ideia de que tudo tem que ser criminalizado, que aí é a sua seara, né? Mas que é uma tradição, a gente tem essa ideia de que o direito resolve tudo, principalmente o direito penal, quando, na verdade, o direito penal tem que ser a última raça, a última fronteira, né? E não a primeira. O Código Eleitoral ainda está dentro dessa ideia mais ultrapassada da função do direito penal, um direito penal meramente punitivo e muitas vezes ineficiente. Então, essa é a minha visão sobre os crimes eleitorais de forma geral, né? E aí, um crime que a gente ainda tem, importante, não é? É a boca de urna, que a gente vai comentar ainda, né? Está no seu roteiro, né? A gente falar no final, é um crime ainda muito comum. O artigo 299 da corrupção eleitoral também é um crime que ocorre com bastante frequência, mas a grande maioria dos tipos penais realmente são obsoletos. Ótimo. Jaime, eu vou pular aqui uns temas, porque assim, eu estou preocupado com o horário e eu queria explorar a parte eleitoral, digamos, civil, né? Para fugir um pouco aqui do penal, te ouvir em relação
a captação ilícita de sufrágio, fake news, propaganda. Então, assim, se me permite, se der tempo, no final eu te pergunto, né? Que eu tinha aqui separado juiz de garantias, prisões, né, voto preso, enfim. Mas vamos aqui pular um pouquinho para falar deste momento em que estamos passando da pandemia, né, pelo coronavírus, que é um momento que vai exigir, né, um sacrifício, um esforço, isolamento social. É a medida que a ciência orienta, recomenda, mas que vai, obviamente, também trazer aqui impactos à economia e vai atingir mais ainda aquela parcela da população mais carente, que vai, então, aqui precisar de um apoio maior do Estado. E aí vem a ampliação de programas de renda mínima, doações de cestas básicas, alimentos, enfim. Só que estamos em ano de eleições. E a legislação eleitoral, eu queria te ouvir sobre isso, ela vai proibir algumas condutas, né, de agentes públicos. Esse tipo de comportamento aqui, para contornar a pandemia, isso vai configurar algum tipo de ilícito, isso constitui uma captação ilícita de sufrágio, ou até IOU, né? IOU, o crime lá do 299 do Código Eleitoral, ou não, né? Isso é possível, se é possível com alguns cuidados. É isso que eu queria que você falasse aí para a gente. Bom, essa é uma questão muito importante, né? E aí tem alguns conceitos que é importante a gente destacar. Captação ilícita de sufrágio é aquela previsão do artigo 41A da Lei das Eleições, que é popularmente a compra de voto. Você coagiu o eleitor a trocar o seu voto por alguma vantagem, alguma promessa de vantagem ou mesmo em virtude de uma ameaça. Essa prática, de acordo com a legislação eleitoral, só pode acontecer a partir do dia 16 de agosto, até a data da eleição. Então, a pergunta que fica, antes do dia 16 de agosto, pode ter captação de sufrágio? Tecnicamente, não. Mas, evidentemente, que aquela mesma conduta que é captação de sufrágio poderá ser configurada como abuso de poder político, por exemplo, abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação social, eventualmente, no caso da captação, nem tanto, né? Mas esses tipos de abuso podem acontecer antes do período eleitoral e serem combatidos através de uma ação chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que existe justamente para apurar esse tipo de prática antes do período eleitoral, né? Então, essa é uma questão inicial importante para a gente destacar. Além disso, existe o artigo 73 e seguintes, até o artigo 78 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que fala das condutas vedadas, né? Então, essas condutas também, algumas delas têm termo inicial e final para ocorrerem. Então, por exemplo, nos 3 meses anteriores ao pleito, existe uma série de vedações. Candidatos, por exemplo, não podem comparecer a inaugurações públicas nesse período, não é? A partir de 3 meses antes do pleito. No caso aí do que você está falando, essa distribuição de cestas básicas, realização de, vamos dizer assim, de campanhas, não é? A favor do combate à fome, ao coronavírus, né? Execução de programas sociais. O que é que a legislação basicamente estabelece? Novos programas não poderiam vir a ser criados, né? Em regra. Os programas em execução, esses poderiam ter a sua continuidade, né? Porém, há uma excepcionalidade que é a seguinte: a criação, por exemplo, de novos programas, a distribuição de renda, a distribuição de cestas básicas, ela pode se justificar se não houver promoção pessoal do gestor e, principalmente, em situações de estado de emergência como a gente está vivendo. Então, eu entendo que caímos na exceção. É possível a criação de novos programas visando o combate à questão econômica, a questão de saúde pública, promovida pelo coronavírus? Eu entendo que é. É possível sim, mesmo sendo novos programas, não apenas a execução dos anteriores, porque se justifica diante desse estado emergencial
que nós estamos vivendo, dessa exceção. Não é? Porém, temos que ficar atentos sempre aqui à busca de uma impessoalidade, que é um princípio, na verdade, do direito administrativo, que se aplica ao direito eleitoral. A gente ouviu falar, por exemplo, nos últimos dias, nos Estados Unidos, lá estamos também em processo eleitoral, que o presidente Trump vai distribuir cheque cidadão com a assinatura dele. Né? Isso é claramente uma violação à impessoalidade. Uma situação dessa no Brasil, a meu ver, teria que ser punida, né, como uma conduta vedada, como um abuso de poder político, a depender do momento em que viesse a ser praticada. Agora, não havendo impessoalidade, eu entendo que é possível sim se justificar. Agora, claro, tudo vai depender muito da interpretação do caso concreto, de como a Justiça Eleitoral vai interpretar. Então, todo cuidado é pouco, mas nós temos que pensar que a administração pública tem que continuar, a vida tem que continuar, e estamos diante de uma situação excepcional. Verdade, verdade. Você tocou no ponto de abuso do poder político, né? Vamos explorar um pouquinho mais isso aí. O que a legislação eleitoral prevê, né, é a questão do abuso de poder político em si. Mas não chega a falar do abuso do poder religioso. Isso existe, Jaime? Isso tem repercussão na esfera eleitoral? Isso tem reconhecimento em julgados? É possível que alguém venha a ser punido por abuso do poder religioso? Bom, essa é uma questão muito interessante, uma questão nova, né? Já existem alguns julgados com condenação de abuso de poder religioso, mas, curiosamente, a maioria desses julgados tenta atrelar o abuso do poder religioso ao abuso do poder econômico, que são coisas distintas, a meu ver. Não é? A legislação fala na necessidade de, isso já na Constituição, não é? De preservar a legitimidade do pleito diante do uso do poder de autoridade, da influência do poder de autoridade, do poder econômico e do poder decorrente dos meios de comunicação social. Mas aí a gente já começa a observar o seguinte: essa construção do próprio texto constitucional ela tem que ser interpretada com muito cuidado, porque a influência do poder é algo natural. O que é o poder? Paulo Bonavides diz o seguinte: o poder é uma energia abstrata que atua sobre as sociedades humanas, limitando a liberdade individual em prol da convivência. Por que isso acontece? Porque nós somos seres paradoxais, contraditórios. A natureza humana, diz Aristóteles, é associativa. Nós precisamos uns dos outros. Mas Thomas Hobbes, por sua vez, vai dizer: o homem é o lobo do homem. Então, o poder seria o ponto de equilíbrio entre essas duas necessidades. A necessidade que temos de conviver e a necessidade que temos de dominar uns aos outros. Então, o poder equilibra. De que forma? Criando normas de comportamento, normas de etiqueta, normas morais e normas do direito. O direito buscando resguardar aquilo que a gente chama de mínimo ético social, né? Aquele núcleo de comportamentos fundamentais, sem os quais uma sociedade não sobrevive. Tudo isso é produto do poder. E esse poder, sendo dinâmico, sendo um elemento de equilíbrio, mas não um equilíbrio estático, revela a essência da política, que Maquiavel vai dizer: a política é a arte de conquistar, manter e exercer o poder. Então, nós exercemos o poder o tempo inteiro. E aí vem Michel Foucault para dizer o seguinte: esse exercício do poder, da política, não se dá apenas na esfera pública. Porque muitas vezes a gente pensa a política como sendo a ética da polis. A gente estuda isso na escola. Só que, na verdade, Foucault diz o seguinte: existe uma microfísica do poder. As relações de poder estão presentes em qualquer relação humana, pública ou privada. Ninguém tem um poder, o poder é fluido, o poder está nas relações. E por que eu estou falando toda essa teoria? Porque se existe poder em qualquer relação humana, pública ou privada, pode existir abuso de poder em qualquer relação humana, pública ou privada. E se houver uma finalidade eleitoral que quebre a ideia de legitimidade do sufrágio, que eu comentava há pouco, por que não entender que há abuso de poder político, abuso de poder, abuso de autoridade, como diz a Constituição, em relações que ocorrem fora do Estado? Então, tradicionalmente, a interpretação da jurisprudência da doutrina tem sido no sentido de que esse abuso de autoridade, esse abuso do poder político, estaria restrito ao abuso da máquina pública, dentro da ideia de que a política é a ética da polis. Mas, na verdade, a política é algo muito mais amplo. Então, existe política numa relação
entre um líder religioso e os seus fiéis, existe política na relação entre o empregador e o empregado, entre colegas de trabalho vinculados a um sindicato, entre o professor e o aluno. Em todas essas relações é possível existir política, existe poder, existe a possibilidade de abuso de poder. Então, o que é que eu considero? Eu entendo que, na verdade, a expressão abuso de poder político revela um gênero que está, na verdade, no centro do direito eleitoral. O grande objetivo do direito eleitoral, se a gente for observar, é combater o abuso do poder, seja o poder financeiro, seja o poder de uma fake news, de uma propaganda enganosa, não é? Seja o poder religioso. O abuso de poder religioso, a meu ver, é apenas uma espécie de abuso de poder político. Então, realmente, há previsão na lei de abuso de poder religioso de forma literal? Não. Em nenhum lugar você vai achar. Mas basta que você interprete a expressão abuso de poder político para além do conteúdo do abuso da máquina administrativa, entendendo que o poder político é muito mais amplo, você poderá configurar o abuso do poder religioso. Mas sempre atentando para o seguinte: definir o que é ou não abusivo é um grande desafio. Porque, como eu disse, o uso do poder é algo natural. Por exemplo, o abuso do poder econômico. Você usar dinheiro na eleição é algo que a própria legislação permite. O que não permite é o uso desmedido, o uso desregrado, o uso para objetivos que não são democráticos, republicanos. Então é aquela história. Nada impede, por exemplo, que um líder religioso defenda os dogmas da sua religião, está dentro da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, que ele chegue na igreja e diga: vamos votar em candidatos que defendem tais e tais e tais valores, mesmo que esse candidato todo mundo interprete como sendo fulano de tal. Isso é lícito. O que não pode é aquela atitude que termina levando o fiel a se sentir completamente oprimido, não é? Convencido a votar. E esse é o grande desafio também pelo seguinte: até que ponto uma mensagem é capaz de produzir efeitos abusivos? Tudo vai depender muito do emissor e do receptor. Você chegar para alguém e dizer: se você não votar em mim, você vai para o inferno. Se você falar isso para um ateu, não vai ter significado nenhum. Se você falar para um indivíduo que realmente tem aquela crença, pode ser algo muito grave. E aí tem um grande detalhe para finalizar essa resposta. A lei da ficha limpa, desde 2010, deixou de falar em potencialidade lesiva do abuso e passou a tratar do termo gravidade das circunstâncias, que é muito diferente. Potencialidade lesiva sempre foi interpretada como a capacidade daquele ato alterar o resultado da eleição. O primeiro argumento de defesa de quem perdia a eleição, e mesmo praticando o abuso, era o seguinte: não teve abuso nenhum, tanto é que eu perdi. Cadê a potencialidade lesiva? Hoje, já não precisa mais dessa potencialidade. A gente vai analisar a gravidade da circunstância. Ou seja, se aquele ato é um ato imoral, se aquele ato é um ato capaz de quebrar a legitimidade, a autonomia do eleitor, se atenta contra a democracia. E se o abuso de poder religioso levar a essa constatação, por que não considerá-lo como uma forma de abuso de poder político? Então, essa é uma tese que eu defendo. Perfeito. Excelente. Inovadora, não é isso? Ainda pouca discussão em relação a isso, não é? Nesse viés, realmente, não é o que a gente tem observado muito na jurisprudência, mas é uma tese que eu defendo no meu livro de Direito Eleitoral também, porque eu acho que a gente tem que tentar sair da caixa, né? E o direito eleitoral abre muita margem para interpretações, né? Não só pela complexidade da própria legislação, mas pelo fato também do processo político ser muito dinâmico. Por exemplo, em termos de propaganda, não é? Mídias sociais, novas tecnologias. O próprio legislador chegou a admitir agora que cabe ao TSE observar a regulamentação de novas tecnologias que venham a surgir, porque o direito sempre está atrás dos fatos. Essa é a realidade, né? É verdade, é verdade. Jaime, meu amigo, eu queria estender o papo com você. Não sei como é que fica isso, você tem como, porque assim, tem Por mim, eu estou à sua disposição. Muito bom. Só temos o limite aqui do Instagram, que é de 1 hora. Porque se a gente passar disso aí, o Instagram derruba o vídeo, né? Então, se você concordar, obviamente, né? Se a gente puder, porque faltam aqui 5 minutos e pouco, se a gente puder dar a quebra, eu encerraria aqui e reabrir para a gente ganhar mais 1 hora, não significa que eu vou explorar você mais 1 hora. É para a gente ter um tempinho a mais. Por quê?
Porque eu quero muito ouvir você aí sobre fake news, sobre redes sociais, propaganda que é Desculpe, Léo. vedada, que é Travou aqui, eu terminei não permitida. ouvindo nada do que você disse. Deu uma travada aqui. Repetindo, Quando tá você falou ouvindo cinco agora? minutos e pouco, Tá agora eu tô ouvindo? ouvindo. Quando você falou 5 minutos e pouco, aí travou E, tudo. e que aí eu queria ir além da 1 hora, porque tem tema aqui muito bom para a gente discutir, que eu queria te ouvir. Temas como fake news, redes sociais, propaganda, o que é permitido, o que é vedado, registro de candidatura, ações eleitorais, falar um pouquinho do dia das eleições também e falar um pouco de você, né? Pegar dicas aí culturais, né? Daquilo que você tem aí em sua vida, em sua bagagem. Topa encerrar aqui e reabrir um novo? Vamos lá, vamos continuar. Tá? Amigos e amigas, por favor, não vão embora. Voltem. Eu vou encerrar Então vamos aqui. voltar. Ó, o papo vai ser melhor ainda. Ó, é tema que toca todo mundo aqui, ó, que usa redes sociais, né? Fake news, vai lá, Instagram, Twitter, Facebook, vale a pena. Então vamos renovar aqui, tá? A live. Eu vou encerrar aqui agora. Aí eu reabro, já vai entrar, vai pedir aqui para participar, eu libero e a gente segue. Ok? Ok, vamos lá. Joia. Encerrando aqui.